Vou passar a bola para o Mauro. Mauro, quase que eu não faço a pergunta para você, só quero que só falo bom dia, satisfação, para você falar sobre essa possível contratação agora do Corinthians com o Depay. Lembrando, tá devendo aí para muita gente, todo mundo batendo na porta do Corinthians, escolhe o que vai pagar, o que não vai pagar. Que loucura, hein? Eu passo. Só digo o seguinte: o Depay está sendo oferecido para Deus e o mundo aí. Para Deus e o mundo. E nunca o empresário vai falar, é a porcaria a proposta de um clube. Ele vai sempre, não, simpático e tudo. Gente, eu me recuso a falar de fantasias e de agenda positiva que o dirigente tenta passar para iludir o torcedor. Centroavante de peso tem um de 5 milhões de euros, de dólares, né? Pedro Raul, não tem nenhum gol. Tem um outro que ninguém sabe quanto custou, Yuri Alberto, da outra gestão, né? Trocado por uma penca de jovens jogadores do próprio clube. E o Depay não é um goleador de 30 gols por temporada, não, tá? É um cara que nas últimas temporadas fez 10, 11 gols em torno disso. Faz seus golzinhos, mas não é um goleador de lotes, assim, sabe, intermináveis de gols e tudo mais. E, sinceramente, acho um deboche com os demais clubes e com o próprio torcedor do Corinthians, sabe? Só porque ganharam o jogo desse time mocorongo que foi o Flamengo no domingo, as pessoas vão achar que tá tudo... Cara, continua na zona do rebaixamento, continua devendo a Deus e o mundo, sendo cobrado por clube que paga e por clube que também não paga, né? No mercado. É uma situação até humilhante essa. Não dá, sinceramente. Até quando. Eu fico também questionando até quando nós vamos tratar esse tipo de coisa como se fosse algo que merecesse tratamento de um. Fosse o Palmeiras contratar o Depay, tudo bem, né? O Palmeiras pode. Mas o Corinthians, nessa situação, por favor, né? Ó, a gente tá com a enquete aí perguntando sobre exatamente essa ideia de contratar, essa notícia que surgiu aí que vai de contratar o Depay. Ô, Casão, antes de começar o programa, a gente tava conversando, né? Ah, quem é o Garro, quem é não sei o quê e tal, e a gente tava falando sobre os atacantes do Corinthians, o Pedro Raul, o Yuri Alberto, a turma toda que ninguém ainda Hector Hernandes. é, exatamente, acabou de chegar e tal. E essa é um alvo do Corinthians, seria um centroavante bonzão mesmo, tal, para chegar. É, Mas o que o Mauro falou tem sentido, né? O Corinthians está devendo mais de 1 bilhão claro. e tá falando em contratação, uma loucura, uma coisa, e ainda tá lá enterrado na zona de rebaixamento. Bom dia, Perrone, Bom dia. Mauro, Tirone. O lance é o seguinte, vamos lá. Vamos supor que realmente o Corinthians vai lá e contrate o Depay. Vamos supor, tá? O valor do Depay, esse papo de sem custo não existe, gente. Você traz, o cara tá livre no mercado, você traz e paga 2 milhões por mês para ele, 30 milhões de luvas e tudo mais. Então, sem custo, não. E para um time que deve pra cacete, qualquer quantia é um custo alto. Porque tá sendo bloqueada a conta, clubes cobrando, enfim, a arena para pagar. O Corinthians está enterrado em dívidas. Mas vamos supor que traga o Depay. Ok. Aí é assinar embaixo que a administração do futebol do Corinthians é completamente incompetente. Completamente incompetente. Porque começou o ano com o Yuri Alberto. O Alberto estava mal, não fazia gol, precisa de centroavante. Foi lá e contratou o Pedro Raul. Né? Pedro Raul, nós estamos vendo como que é o Pedro Raul no Corinthians. Não faz gol, enfim. Não vou nem entrar em detalhes da condição técnica e de fundamentos do Pedro Raul. Aí, você continua precisando do centroavante. Você vai e contrata Hector Hernandes. Hector Hernandes, né? Que também veio do Chaves, que o time caiu o ano passado. Ele não tem 30 partidas na Série A da Espanha, acho que nem 20. Um jogador que fez gols no ano passado, fez os gols dele, foi artilheiro do time, mas o time caiu. Então, os gols não foram tão de peso assim. O time caiu com ele sendo artilheiro do time. E aí, tudo bem, ele se machucou. Aí você vai atrás do Depay. Cara, é você assinar embaixo assim, ó, contratei todos os errados, tá? Vou tentar acertar agora. Não é isso? Porque se você quer um centroavante, vai de cara em alguém que você ache mesmo que pode resolver o problema. Que é um cara que faça gols, que esteja fazendo gols, ou que fez gols no ano passado. Você quer aumentar a sua dívida? Então vai e contrata o cara certo. Não, o Corinthians está aumentando a dívida e contratando o cara errado.
Um cara errado atrás do outro, um cara errado atrás do outro. E os caras mais errados que eles contratam são os caras mais caros, os caras que valem mais, que é o suposto goleador, né? Um suposto goleador. Por exemplo, o Igor Coronado, ele não é goleador, ele não é armador, ele não é criativo, ganha 2 milhões por mês, não jogou em nenhuma liga importante, não jogou em nenhum clube importante no mundo, e ganha esse salário aí. Aí chega o Depay e vai ganhar quanto, gente? Quanto vai ganhar o Depay? Que acabou de jogar a Eurocopa, que é da seleção da Holanda e tudo mais. Se o Coronado ganha 2 milhões, quanto o Corinthians vai pagar por mês pro Depay? Se a gente for colocar na justiça do negócio, pô, se o Coronado ganha 2, o Depay tem que ganhar 5. Né? Vai ganhar 5. Porque o outro ganha 2, nunca jogou em seleção nem nada, ganha 2. Então o Corinthians fez tudo errado. Tudo errado. Ele levantou o valor da folha salarial dele, do Corinthians. A folha salarial do Corinthians, ela é gigantesca para um time que está na zona de rebaixamento. Já seria gigantesca para um time que se tivesse em 12º lugar. Então, cara, eu não acredito, porque eu já ouvi tantos. Dá para fazer uma seleção do mundo com todos os caras que as duas diretorias falaram, Duílio e Augusto Melo, os jogadores que esses caras venderam para a torcida, dá para fazer uma seleção mundial. Né? E eu acho que é um desrespeito gigantesco para aquela torcida que lotou o estádio domingo, a torcida que foi 80% daquela vitória, né? Porque o combustível da garra, da luta, da não desistência, das divididas e tal, foi aquela energia daquela torcida que estava lá. E você fica vendendo, ilusão, né? Vende ilusão para a torcida. Eles são vendedores de ilusões, né? Para a torcida. Novamente, cara, por favor, né? Eu concordo com o Mauro aí. Quer dizer, eu concordo com o Mauro em tudo, né? Só falei em palavras diferentes. Mas num ponto eu vou ser igual a ele. Não dá para ficar discutindo fantasia, sabe? Não dá para ficar discutindo fantasia. Ficar discutindo que... Pai, tudo bem. Aí o Corinthians fala que quer... Pô, o Messi tá afim de voltar para América do Sul. Aí o Corinthians fala, pô, vou fazer uma proposta pro Messi. Bom, nós vamos acreditar nisso? A nossa enquete está aqui, como eu falei, está no ar, e a pergunta é sobre isso. Corinthians deve contratar o Depay? Sim, é o goleador que falta, 24%. Não, tem que pagar o que deve, 49%. E não vem, vai ser o novo Drogba, 27% por enquanto. O Corinthians até agora fez o seguinte, Vessone. Hugo Souza, 1,2 milhão, empréstimo do Flamengo. Alex Santana, 13,6 milhões. André Ramalho, sem custo, só o custo do salário. Charles, 9,7 milhões. Thales Magno, 8,2 milhões. Empréstimo do New York City. José Martínez, 11 milhões. E Héctor Hernandes também veio sem custo. Essa a janela do Corinthians até agora, essa janelinha do meio do ano, que é só uma janela de ajuste. Aí o Corinthians contratou essa turma toda, o Perrone. Pois é, continua gastando muito aquela história que a gente fala há muito tempo, né? O ideal qual seria? O óbvio, o que é? Reestrutura o clube, monta um time mais barato, reestrutura, explica para a torcida o que vai acontecer, e aí depois você volta mais forte. Só que o Corinthians não faz isso. E o problema todo, essas contratações que você falou agora, no começo do ano o time já era caro, o Casão estava falando de custo e tal. Esse time tem um custo ali mensal, contando o salário, direito de imagem, premiação, contando comissão técnica, que passa dos 20 milhões por mês, tem passado dos 20 milhões de reais por mês. Já era assim com o Duílio. Então, com o Duílio, teve esse gasto absurdo e o time brigou para não cair até o fim. E agora está sendo a mesma coisa. Então, assim, esse é o problema. Você gasta muito, você já está endividado, você gasta demais e você não consegue montar um time forte. Esse gasto de 20 milhões, na minha opinião, você tem que estar brigando pelo título. Né? Um pouco superior a 20 milhões. Então os caras no Corinthians entra a diretoria, sai a diretoria, os caras não conseguem encarar a realidade, que a realidade é você ter um time mais modesto e ir pagando as suas dívidas numa velocidade maior. E outra coisa, essa diretoria quando chegou,
falou muito em scout, porque a gente vai contratar, todo baseado ali nas estatísticas dos jogadores, para errar menos. E aí eu deixo no ar a pergunta, que estatística justificava a contratação do Pedro Raul, que vinha de 2 temporadas ruins? Que estatística justificava a contratação do Coronado ganhando um salário de jogador de seleção brasileira? Então, assim, fica incompreensível o caminho que o Corinthians continua trilhando. E aí, como eu tinha falado antes, Mauro, e agora pergunto para você comentar, em paralelo a essa coisa aí do Depay, tem cobrança batendo na porta do Corinthians. É o Flamengo, está cobrando pelo pagamento do Mateuzinho. Lembrando, né, o Mateuzinho foi para o Corinthians, era para ser para empréstimo, depois compra, não compra, comprou. Contratou o Corinthians, mas agora o Flamengo está lá, pumba, batendo na porta do Corinthians, reclamando que a grana não pingou. E também batendo na porta do Internacional sobre a contratação do Thiago Maia. Lembrando, né, o Internacional também fez um monte de contratação no começo do ano, já adiantando receitas lá da liga que ele está atrelado, e agora precisa pagar. E o Flamengo está lá cobrando. What a special moment. É no mínimo curioso. Today. A rotina, né? Isso aí, na verdade, é rotina. Né? Rotina do Corinthians ser cobrado. O Inter também com, imagino, dificuldades aí inerentes à sua situação e também as movimentações ousadas que fez no mercado no começo do ano. Agora, curioso que para pagar o Hugo, né, para o Hugo poder jogar no domingo, teve dinheiro. Para pagar outros credores, o Mateuzinho não tem dinheiro. É o modus operandi, me parece, né? Eu preciso do goleiro domingo, então eu arrumo o dinheiro e pago. 500 mil reais, né? Para o Hugo poder jogar no domingo passado. Ok, perfeito. Mas eu não pago o lateral direito, porque não tem nenhuma cláusula que obrigue, eu não pago outros credores que estão aí me cobrando. Enfim, essa é a rotina, essa é a realidade. O resto é fantasia. Deixa eu insistir com você num outro ponto, Mauro. O que fazer? Tudo bem, o Brasil não tem regulamentação de nada disso, mas essas coisas não vão poder continuar nesse jeito eternamente. Ou uma hora a conta chega para o Corinthians, ou para outros clubes também. Enfim, o que vai acontecer? Vai ser eternamente assim? Não vou contrato, não pago, e vamos em frente, está tudo certo? A dívida vai crescer, até chegar um momento que vai digamos assim, inviabilizar o clube. É isso que vai acontecer, né? A dívida cresce, vai chegar uma hora que vai ficar inviável. O clube vai ter dificuldade para fazer qualquer tipo de manobra financeira. Acho que é para isso que estão caminhando. Afinal de contas, já são aí mais de 2,2 bilhões, segundo um balancete que já tem meses, né? De lá para cá, mais contratações foram feitas. Isso significa que mais dívidas foram contraídas. Então, essa dívida já deve estar no valor aí acima disso. Não se sabe qual é o número exato ainda. E diante de um cenário como esse, a tendência é o clube ficar inviável em algum momento. Vai fazer o quê? Vai entrar em recuperação judicial? Vai fazer o quê? Aí não sei. Mas é o que estão conseguindo fazer. Um clube com potencial do Corinthians, hein? Potencial que tem de arrecadação, de mobilização de sua torcida. O Corinthians tem condições de produzir o próprio remédio para sua doença, mas prefere continuar investindo no quê? Em cavar o buraco cada vez mais fundo. Lembrando, né, o Corinthians tem uma arrecadação gigantesca, né, de 1 bilhão, né, Perrone? Uma arrecadação bate ali na casa de 1 bilhão, né, previsão. Cerca de 1 bilhão, ou batendo e passando um pouquinho de 1 bilhão. Essa é a previsão. Só que o problema é que os gastos continuam altíssimos, eles não conseguem controlar isso. E toda a diretoria que assume fala, o Duílio falou que o campeonato dele era pagar dívida e tal, o Duílio, aí tem uma divergência da atual diretoria com a anterior sobre redução ou não de dívida, né? Cada um, porque eu calculo desse jeito, outro calculo do outro jeito, mas a gente vê, né, pelo preço da folha salarial, que em nenhum momento tomaram essa medida drástica de redução, né? E em nenhum momento chegaram e encararam a realidade como ela é. Casão, dessa turma toda que eu falei, vou repetir aqui, dos caras que foram contratados pelo Corinthians. Então temos aí Hugo Souza, Alex Santana, André Ramalho, Charles, Thales Magno, José Martínez, Hector Hernandes, sem contar aí essa tentativa, essa, sei lá, sondagem ao Depay. Dessa turma toda,
Vamos contar, vai, com a outra janela do começo do ano. Os que valeram mesmo, por enquanto, acho que foram o Hugo Souza, parece, e o Garro, né? O que mais? Não, eu acho que o Thales Magno tá valendo, pelo menos inicialmente, num curto espaço de tempo, tá valendo. Né? Eu acho que o André Ramalho também tá valendo num primeiro momento. O Charles é um jogador aguerrido, brigador. Eu acho que está valendo também num primeiro momento. Tem que ver a longo prazo. O único que está valendo a longo prazo, os únicos que estão valendo a longo prazo, de verdade, é o Garro e o Hugo. Apesar de ele ter chegado há pouco tempo, você vê potencial para ele se manter a longo prazo do mesmo jeito. Ele não vai garantir sozinho que o Corinthians saia da zona de rebaixamento e não caia. Mas ele vai fazer que nem o Cássio fazia, manter sempre o Corinthians vivo. É um goleiro que vai manter o Corinthians vivo. E o Garro é um jogador que pode desequilibrar a qualquer momento. Só tem um problema, que é um detalhe muito interessante. O Garro, ele é o segundo jogador em participação de jogada de gol no campeonato. O Garro é o segundo. Mas em assistência, ele não tem 4. Por quê? Por que isso? Porque a assistência só vale quando o cara faz o gol. Então ele cria a jogada e os atacantes do Corinthians perdem o gol. Então não entra na estatística assistência do Garro, mas entra passe para gol. Então no passe para gol o cara tá lá em cima. Mas na assistência não, porque ele não tem companheiro tecnicamente suficiente para finalizar direito as bolas que ele cria. Então o Garro é o melhor jogador do Corinthians, disparado, e é um dos melhores jogadores do campeonato, o Garro. O Garro tá fazendo milagre no Corinthians, cara. O Garro tá fazendo milagre no Corinthians. Se o Corinthians faz gols às vezes, ou vence partida às vezes, é graças ao Garro. Não só por assistência, mas porque ele cria movimentação, ele chama a atenção da defesa adversária. O adversário, quando um treinador vai dar a preleção para jogar contra o Corinthians, eu tenho certeza que a preocupação dele é o Garro. Não deixa pegar na bola, não deixa ele pensar, tem que marcar perto. Todo mundo se preocupa com ele. Né? Porque realmente é um jogador que pode fazer a diferença. Só que, cara, ele também está na mesma situação que o Hugo. Ele sozinho não vai salvar o Corinthians do rebaixamento, nem vai tirar da zona, nem da zona do rebaixamento. Ele vai manter o Corinthians vivo. O Hugo e o Garro, eles conseguem manter o Corinthians vivo no campeonato. Mas se não tiver jogadores que façam gols, e não é um montão de gols, não é um montão de gols, o que está faltando pouco para jogar para o campeonato acabar. O Corinthians precisa de um jogador que faça gol de peso, gol que dê vitória, tipo o Romero fez domingo. Né? O Corinthians contratou 3 centroavantes, 3 atacantes, né? E quem decide o jogo é o Romero, né? Que está aí faz tempo, é o Romero, né? O Romero ele tem vários defeitos como jogador, não é aquele que de alta qualidade técnica. Quando ele está com moral, ele faz jogadas importantes, mas quando ele não faz gol, ele fica meio sumido. Mas ele é indiscutivelmente um cara que faz gol de peso. Ele fez gol de peso na reta final do ano passado, o Corinthians se salvou, com gols dele. Inclusive lá contra o Grêmio, lá, que era um jogo que se o Grêmio vence, o Grêmio provavelmente seria campeão brasileiro. E o Corinthians perdendo, provavelmente ia cair para a Série B. E o Romero fez o gol da vitória lá de 1-0. Fez gols contra o Vasco também. Então, o Corinthians precisa de um cara que faça 5, 6 gols até o final do campeonato, mas gols que dê pontos para o Corinthians. Gols que não adianta você trazer um centroavante aí que faz 2 e o time perde de 5-2. Que faz 3 e o time perde de 4-3. Que faz 1 e o jogo é 2-1 para o adversário. Você precisa de um jogador que faça 1 e seja 1-0. 2 que seja 2-1. E o Corinthians não tem esse jogador. Não é o Pedro Raul, muito longe. Não é Pedro Raul. Não é Yuri Alberto. E o Héctor Hernandes, ele se machucou, mas pelo histórico também não é. Entendeu? Então o Corinthians, você vai contratar o Depay, que é um excelente jogador, mas eu concordo com o Mauro, não é um jogador que é fazedor de gols ou fazedor de gols de peso. É um jogador, bom jogador, é jovem ainda, 30 anos, deve ter mercado aí
para ir para outro time, para ficar na Europa e tal, mas o Corinthians está precisando de um cara. Faz tempo que eu estou dando um exemplo. Não dá para contratar esse jogador, porque o time não vai vender. Mas o Corinthians precisava de um jogador do estilo do Veguete. É esse jogador que o Corinthians precisa. Que a bola cai dentro da área, ele mete o gol. Que a bola bate um no outro, sobra, ele faz o gol. Que ele pula com a cabeça no chão para fazer o gol. Sabe? O Veguete, o Veguete é um atacante que faz gols de peso, mas ele não é tecnicamente maravilhoso, não é aquele jogador que plasticamente você morre de amores para assistir, mas é o centroavante que faz gol de peso. Ele faz gol de peso. O Corinthians precisava de um cara desse estilo aí. O Fernando César dá uma ideia aqui no nosso chat, fala, o âncora para mim, fala pro Casão voltar ele pro Corinthians para ele resolver a situação ali, mas já foi o tempo do Casão. Eu só vou dar uma notícia. Ele conseguia. Uma notícia assim, só para responder. Daqui a pouquinho, daqui a alguns dias ou algum mês, eu vou fazer uma prótese no joelho. Então, eu já respondi a pergunta. Né? Depois que eu fizer a prótese, eu vou poder caminhar no Ibirapuera. Eu não estou pensando em correr. Eu quero caminhar sem dor. Tempo. É questão de tempo. Por essa prótese você vai voltar. Então, aguardem. Voltar a caminhar sem dor. Tá certo. Eu tenho dor 24 horas por dia. Minha qualidade de vida, por causa do meu joelho, é horrível. Já faz... E esse ano piorou muito. Foi piorando. Esse ano piorou demais. É dor 24 horas por dia, mesmo parado. Rapaz, que dureza. Bom, Corinthians deve contratar o Depay? Pergunta a nossa enquete. Sim, é o goleador que falta, 25%. Não, tem que pagar o que deve, 48%. E não vem, vai ser o novo Drogba, 27%. Diz aqui a nossa enquete por enquanto. A gente pediu 1.000 likes para começar. Já passamos, já estamos com 1.100. Então dá para chegar em 1.500 aí, Tironi, deixa eu falar só uma coisa. Essas pessoas que estão votando aí, que falam sim, ele é o goleador que faltava. Gente, vai ver o histórico do cara. Vocês estão falando da boca para fora. Vocês estão falando sem conhecimento. Ele não é o goleador que vocês estão falando que é. Ele é aquele cara de movimentação, o cara driblador, o cara que briga, o cara que sai para um lado, sai para o outro. Ele cria espaço para o goleador que falta. Ele era um jogador que criaria espaço, pelo modo dele jogar, para o goleador que está faltando. Sim, exatamente. O Mauro tinha falado também sobre isso, né? Não é exatamente um fazedor de gol e tudo mais. É isso.